Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem saber, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e hoje é a nossa segunda aula sobre Teoria do Conhecimento 2 da UAB, melhor, do curso de Licenciatura em Filosofia da UFPEL. Então, gente, o que vocês acharam da primeira aula? John Locke e a Epistemologia. Espero que tenham gostado. Qualquer coisinha vocês podem escrever que eu respondo, certo? Bom, hoje a gente vai falar do David Hume, o hábito, tá? Um termo técnico dele, e a epistemologia. Bom, o Hume, como eu falei para vocês na primeira aula, se vocês conseguiram assistir ou não, quem não assistiu, assiste agora, não perde tempo. David Hume, também era um filósofo que gostava, né, apreciava e ligado ao empirismo. Mas a filosofia dele, a teoria dele era bem diferente do John Locke. Porque assim, eu não sei se eu falei na primeira aula, mas eu vou falar agora. Os filósofos, gente, as filósofas, desde lá da antiguidade, desde o primeiro filósofo, que nem dá para dizer quem foi, vamos dizer assim, eles têm as suas teorias, as suas perspectivas, a partir do que eles têm de acesso, certo? Aí vocês vão me dizer, ai professora, que acesso que eles vão ter lá no tempo da Grécia Antiga, por exemplo, que é, como eu já disse para vocês, aqui, né, nas universidades federais principalmente, aqui na UFPEL não é diferente, outras universidades federais, Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, etc., a gente parte da filosofia ocidental, logo o berço da civilização é a Grécia. Aí quer dizer que tudo iniciou na Grécia? Não exatamente. A Grécia, vamos dizer, foram criativos. Foram os primeiros que deram passos mais largos para a filosofia. Beleza. Aí o que acontece? Cada filósofo vem, coloca a sua teoria, tem o seu objeto de estudo ali, por exemplo, os pré-socráticos, o objeto de estudo deles era a natureza. Não tinha muito o que se fazer, embora o Tales de Mileto, né, o primeiro, ele seja responsável pela invenção daquele relógio do sol, tranquilo. Aí depois veio os outros, e eles observaram o que aquele filósofo disse e a partir dali começaram a fazer outras teorias. Ou seja, é igual mestre e aprendiz, certo? O mestre tem a sua maneira de fazer as coisas. Vamos supor, você trabalha no lugar que você é secretário ou secretária. Beleza. Você chegou no lugar, alguém que é ou o dono da empresa, ou o empregador, assim como você, ou empregadora, ou que está disposta ou incumbida, né, designada a te ensinar, certo? Significa que essa pessoa tem o conhecimento necessário para te ensinar, ou a tecne, como se fala em grego. Essa pessoa vai te ensinar, e a partir dos ensinamentos dessa pessoa, você vai começar a fazer, você vai começar a evoluir. Daqui a pouco, você não precisa mais daquela pessoa te ensinando. E pode acontecer de você superar os ensinamentos daquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco você tem uma habilidade melhor do que a pessoa, tem uma melhor imaginação, uma melhor criatividade, daqui a pouco assim é com números, você tem mais facilidade com números. Isso é superar o mestre, vamos dizer assim, o aprendiz supera o mestre. Na filosofia é mais ou menos assim, o mestre, que é o filósofo ou a filósofa, tem a sua teoria, vem outra pessoa, ou vem várias pessoas, né? Normalmente eles tinham vários discípulos. Quem é que se costuma se destacar? Aqueles que conseguem dar um passo a mais. O Tales de Mileto falou que tudo veio da água. Beleza. Aí depois veio, sei lá, se não me engano, Anaximenes. Aí Anaximenes, não, para aí, água... daqui a pouco o Tales... E não quer dizer que o Anaximenes chegava e dizia assim, o Tales está errado, não. Acho que tem algo a mais. Então, acho que o ar tem uma diferença. Dá uma baita diferença no início do conhecimento, na ordem das coisas, no cosmos e e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? David Hume, século XVIII,
Nasceu mais ou menos em 1711, na Escócia. Bom, pelas datas oficiais, ele nasceu em 7 de maio, mas alguns dizem que foi dia 26 de abril. Pode ter sido dia 26 de abril, o que eu torço bastante, porque é o dia do meu aniversário. Brincadeiras à parte, o Hume, ele seguiu os passos do empirismo, mas distintamente do Locke. Então o Hume, gente, o David Hume, eu já falei para vocês na primeira aula que eu gosto muito de unir o contexto histórico com a temática. É o seguinte, ele nasceu numa família onde o pai dele era advogado, um advogado renomado, certo? A mãe dele, Catherine, se eu não me engano, ela era uma mulher muito guerreira, mas não se tem registro do que ela fazia, muito provavelmente porque ela cuidava dos filhos, cuidava da casa e educava os filhos. Tranquilo. Isso acontecia muito na época, então por isso que a gente tem que ter cuidado com a questão do contexto histórico. E aí a Catherine, aconteceu lá pelas tantas uma desgraça na vida deles, em que o pai deles, esse advogado renomado, morreu. E aí, como é que ela ficou? Ela teve que criar Hume e os seus 2 irmãos. E nessa de ter que criar 3 filhos sozinha, imagino eu que ela foi uma guerreira, assim como muitas mulheres, muitos homens que têm até os dias de hoje, certo? E aí, assim, o Hume, gente, o David Hume, ele era muito precoce, ele adorava estudar. E ele era muito ligado tanto à filosofia quanto às artes. Aí, o que acontecia? Aos 13 anos, ele já foi enviado para Edimburgo. Mas, não sei se por influência da mãe dele, influência de terceiros, o que pedir pro Hume fazer? O que influenciaram ele a fazer? Adivinha? Direito, é claro, né? Pra quê? Pra ele seguir os passos do pai. Chegando lá, Hume pensou assim, eu acho, né, que ele pensou, se fosse eu pensaria assim, será que eu vou ser feliz fazendo direito? Se eu gosto de filosofia? Se eu gosto de artes? Aí ele era historiador também. Será que isso vai me trazer algo, um propósito de vida? O que será que vai acontecer se eu inventar de fazer direito? E se daqui a pouco acontecer o que aconteceu com meu pai? Vai saber por que o pai dele morreu? Eu não corri atrás desse registro, porque eu achei que não era importante. Mas vocês podem correr atrás, que eu quero dizer. E aí o que ele fez? Ele chutou o balde, como a gente fala hoje em dia. E foi porque ele gostava. Filosofia. Enfim, Hume, então, ele pensava que o conhecimento vindo das experiências, que existe pelo menos 2 tipos de experiências. As sensações, que são algo mais interno. O que é as sensações? Eu tenho os meus sentidos. Agora mesmo tá muito frio aqui em Rio Grande, então por isso que eu tô toda tapada e de vez em quando eu coloco a mão no bolso, certo? Aí o que eu faço? De vez em quando eu me toco assim, isso é uma mania minha, né, gente? Que eu tô com frio no ambiente que eu tô aqui, o meu escritório e tudo, mas é muito frio a minha casa, o meu apartamento. Então eu fico me tocando porque parece que eu me esquento, sabe? Eu tenho essa sensação que eu me esquento. Eu tô aqui olhando diretamente a câmera, eu tô como se eu estivesse olhando vocês. Eu tô observando todo o ambiente aqui e eu tô assim, ó, com vontade daqui a pouco de esticar a mão, pegar meu computador. Atrás de mim tem os livros, como vocês estão vendo, tem outros objetos, certo? Isso aqui que tá aqui, ó, que é um álbum, ele é super pesado. Não parece, né? Mas vocês poderiam ter a impressão que ele é pesado. O que eu quero dizer com tudo isso? Que dos nossos principais sentidos, e outros também que a gente costuma ter, o Hume dizia que são apenas sensações, impressões que a gente tem. Mas, será que isso é a verdadeira fonte do conhecimento? Não. Ele achava que não. Ele achava que para se ter o conhecimento, para se ter a verdade, seria necessário um algo a mais. O que é algo a mais? Bom, como eu disse, eu estou olhando aqui para a câmera, estou observando ali o quadro, né? O álbum que eu falei para vocês que é super pesado, ou posso observar aqui, ó,
que eu ganhei de uma amiga minha há muitos anos atrás e sempre guardei, que eu adoro borboletas. E eu fico pensando assim, vamos colocar um exemplo bem simples. Eu sou o Ryumi, quem me dera, né? Tô olhando aquelas borboletas, tô pensando nas borboletas e tô tendo uma sensação boa de olhar as borboletas, papapá, e daqui a pouco formo uma ideia sobre as borboletas e sobre como elas estão dispostas aqui, certo? Aí, a formação de ideia é a segunda, no caso, experiência que o Ryumi coloca. Agora a gente já continua. Então, reformulando. Ryumi dizia que existia 2 tipos de experiências. Ou melhor, 2 maneiras de se chegar à verdade ou conhecimento. Por meio das sensações, as impressões que a gente tem por meio dos sentidos, ou por meio das ideias. Ou melhor, uma coisa está conectada à outra. Temos as sensações, a partir disso a gente forma a ideia, certo? Aí ele tinha uma outra concepção. Como é que isso funciona? Bom, ele não acreditava em métodos científicos, que na época não eram tradicionais, ou pelo menos estavam recém-iniciando, né? Métodos indutivos, inferências e coisas tal, que é muito presente nas ciências, em muitas ciências. Então ele pensava assim, tudo é uma relação de causa e efeito, de conexão necessária, de conjunção constante. Aí vocês vão me dizer assim, o que é isso, professora? Bom, aí eu volto lá nos gregos, no Aristóteles. Quando a gente fala, por exemplo, conexão necessária, a palavra, o termo necessidade, necessário, é aquilo que não pode ser de outra maneira. Isso é lá da lógica dos analíticos do Aristóteles. Então Aristóteles achava que a ciência era necessária. Não pode ser de outra maneira. O que significa, professora? Bom, significa que, por exemplo, aí eu vou trazer outro exemplo mais atual. 2 mais 2 é 4. Muitos podem discutir, não, 2 e 2 pode ser 5, dependendo do que tu tá falando, entra ciências humanas, entra isso, mas vamos falar da matemática exata. 2 mais 2 é 4. Isso aqui em qualquer lugar do mundo, do planeta. O que o velho tio Ari dizia? Bom, 2 mais 2 é 4, porque isso é uma relação de causa e efeito necessária. Eu tô dando esse exemplo bem simples, para vocês compreenderem mesmo, porque como eu já disse para vocês, quando eu fiz filosofia, eu pegava os mais simples, as coisas mais simples, eu pegava as coisas do meu cotidiano para conseguir aprender as coisas mais complexas, porque do lugar onde eu vim, gente, eu fui a primeira a me formar, claro, depois vieram outras primas, primos, enfim, mas eu sou a única que tem doutorado, então pra mim é um orgulho muito grande, porque aí, imagina, tu vem numa cidade pequena, e universidade, curso superior é algo distante de ti, enfim. Bom, não preciso explicar o resto porque você já entendeu. Aí assim, 2 mais 2 é 4, isso é uma relação necessária. Por quê? Porque não pode ser de outra maneira. Outra coisa, a fórmula da água é H2O. A não ser que um cientista, um químico, descubra alguma outra fórmula, pelo menos no mundo que a gente vive hoje, tá? Porque outros filósofos também têm discussões sobre uma terra gêmea, o Putnam, que isso é história para outra vez. A não ser que isso aconteça, H2O, sendo a fórmula da água, é uma relação necessária. Água igual a H2O. Não existe outra maneira de definir a água. Isso que eu quero dizer para vocês. Outro exemplo é as ciências, a física. Nós temos na física, vamos ver se eu me lembro, 3 leis de Newton. Qual é a lei da inércia? Um corpo... Não, melhor, a lei da ação e reação, que eu acho que eu sei explicar melhor. Porque vocês sabem, né? Eu sou filosofia, não sou física. Mas enfim. Quando existe uma ação e uma reação, isso pode se dar, costuma se dar, né? Com sentidos opostos, mas na mesma direção. Aí tem um exemplo bem simples do trânsito, tá? Imagine vocês, vem um carro atrás do outro. Um atrás do outro.
Se esse segundo bate no primeiro, e principalmente se tiver uma velocidade baixa, não vai ter grandes danos, certo? Porque não é a lei do Newton de ação e reação. Porém, ao ter um acidente entre dois carros se fechar, ou seja, direções iguais com sentido diferente, certo? Um na frente do outro, e se tiver uma velocidade alta, a probabilidade disso ser uma catástrofe é enorme. Por isso que tem tantas, assim, propaganda de leis do trânsito, não beba, antes de beber não dirija, etc e tal. Voltando às vacas magras. Necessidade, então, gente, é aquilo que não pode ser de outra maneira. É as leis da física, é as ciências exatas, a matemática, enfim. Pro Hume, é assim que funciona as nossas vivências, as nossas experiências têm a ver com a causa e efeito, com uma ideia necessária, com um conceito necessário, com uma conjunção constante. Conjunção, como vocês devem saber, é a letra E, que une as coisas. Na língua portuguesa, Hume é filósofo e Sócrates é filósofo. Esse E está adicionando. Por que é uma conjunção constante? Porque para o Hume, as nossas experiências, as nossas vivências, elas sempre vão se contrapor, entendeu? Aí nós vamos vir para outra parte do Hume, o hábito. Hábito para o Hume é um termo técnico, tá? Aí vocês vão dizer, o que é isso, professora? Bom, o Hume pensava, quer dizer, já que ele não acreditava nas induções, ele pensava o seguinte: bom, quando a gente observa, por exemplo, o céu estrelado, os agricultores, as pessoas mais de idade vão dizer o seguinte: céu estrelado, sinal que vai ter sol no outro dia. Céu nublado pode ser sinal de chuva no outro dia. O que o Hume dizia? Por meio do hábito, a gente constata essas coisas, mas isso não quer dizer que seja uma relação universal, generalizada. Por que, professora? Porque pode acontecer do céu estar estrelado e no outro dia chover. E o contrário também. Então o Hume dizia assim, as nossas sensações, elas podem nos enganar e podem podem fazer a gente pensar que determinadas coisas vão acontecer porque a gente costuma verificar isso no cotidiano. O exemplo que eu botei para vocês no texto, o sol. O sol nasce todos os dias até então, certo? E é um espetáculo ver o sol nascer. Ele nasce em determinado horário da manhã, se põe em determinado horário final da tarde, ou dependendo do fuso horário, certo? O que Hume dizia? Isso nos dá a certeza que o sol realmente vai nascer todos os dias? Resposta dele, não. E se um dia o sol não nascer? Bom, eu espero que ele não esteja certo, né, gente? Porque pro sol, essa grande estrela que a gente tem, não nascer, teria que ocorrer uma catástrofe no mundo, né? No planeta, na galáxia, no universo. Então eu espero que Hume, ele que me perdoe, gosto muito dele, mas espero que ele esteja equivocado. Mas brincadeiras à parte, o que ele quer dizer? Bom, o hábito, o senso comum, as nossas experiências, as nossas vivências fazem a gente formar opiniões, senso comum. Chazinho de alho é bom para gripe, para o resfriado, como a nossa avó, a nossa tia diz, eu também costumo dizer, porque eu já sou tia também, né? Que mais? A questão do céu estrelado ou nublado. Que mais? Aí tem aquelas mais supersticiosas mesmo, mas tem gente que acredita, enfim, quebrar espelho, passar gato preto na nossa frente, a gente passar embaixo da escada, superstições. Aí vocês vão me dizer, isso entra no que o Hume fala? Não, não exatamente. Mas outras coisas que daqui a pouco nos ajudam, como por exemplo o chazinho de boldo, o chazinho de macela, que pode ajudar no estômago e realmente nos faz bem,
O chazinho de limão diário que pode nos ajudar no resfriado, que pode nos ajudar na gripe, ou seja, que realmente pode nos fazer bem, é claro que isso funciona. Só que o Rio me diria assim, funciona? Mas será que vai funcionar sempre? Não, gente. Porque aí tem outra explicação. Cada um de nós é um organismo, cada um de nós é um. E essa é a maravilha da vida. Nós somos indivíduos totalmente singulares. Graças a Deus, aliás. Que imagina só se todos nós fôssemos iguais. Eu costumo dizer que seríamos robôs. Então, o chazinho ali que pode servir para mim, pode não servir para você. E assim por diante. E aí outra coisa. Em suma, pro Ryumi, o hábito faz a ocasião. Assim como aquele ditado popular, a ocasião, não, melhor, a oportunidade faz o ladrão. Ai, meu Deus, tô cheio de ditado hoje, né? Agora vocês vão dizer, professora Matia, adoro um ditado popular, eu adoro mesmo. Então, o lugar onde eu vim era ditado popular um atrás do outro. E contemporaneamente, o que ajuda a epistemologia do Ryumi? Em muitas coisas. Neurociências, áreas médicas, na neurociência já é multidisciplinar, né? Na filosofia, onde trabalhamos e onde quer que nós desejamos estar. Sabe por quê? Porque filosofia, gente, é tudo de bom. Bye e até mais!